Hoje eu quero falar sobre o tema a fé que vence a incredulidade. Capítulo 9 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 14 até o versículo 29, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudou. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não o podemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus: Esta casta não pode sair com alguma coisa ou com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E você toma assento dizendo amém. A fé que vence a incredulidade. Repita assim após mim: a fé que vence a incredulidade. Escute bem isso, esse capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele registra um acontecimento extraordinário da Bíblia Sagrada. Um dia designado, Jesus ele pega Pedro, Tiago e João e os convida a um particular com ele no monte mais alto da Palestina.
Alguns atribuem esse monte como Monte Hermon, conhecido como Monte Tabor, mas o Monte Hermon, o monte mais alto da Palestina. E Jesus pega esses 3 discípulos, e é interessante que a Bíblia diz que Jesus se transfigurou diante deles. E olha, a glória de Cristo foi tão poderosa e radiante nesse monte, que a Bíblia diz no capítulo 9, o versículo de número 3, que as vestes de Cristo tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas, que nenhum, preste atenção, a Bíblia faz questão de dizer isto, que ficou tão branca como a neve, que nenhum lavadeiro sobre a terra poderia abranquear semelhante. Ou seja, a glória de Cristo se manifestou no cume do monte Hermon, ou Tabor, como queira interpretar. Agora escute isso. Subitamente a Bíblia diz que apareceu naquele monte Moisés e Elias, 2 personagens do Velho Testamento. Gente, você já pensou o momento que Cristo com esses 3 discípulos estavam vivendo ali, vivenciando no cume do monte? O negócio ali estava tão maravilhoso, tão gostoso, que diz a Bíblia no capítulo 9, no versículo de número 5, que Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para aí, o negócio aqui tá bom demais, tá bom gostoso. Olha, bom é estarmos aqui, Senhor. É gostoso esse lugar. E se o Senhor achar por bem, se o Senhor quiser, a gente vai fazer aqui 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Você vê que quando o negócio está bom, a gente mais preocupa ou se preocupa com as outras pessoas do que com a gente. Pedro esqueceu dele próprio. Se o senhor quiser, ele poderia falar pelo menos umas 6 cabanas, uma para cada um que estava ali. Mas ele esqueceu dele próprio. Sabe por quê? Porque quando você está vivendo na presença de Deus, irmão, quando a glória de Deus está na tua vida, você esquece de tudo. Você esquece dos problemas seculares, você esquece do trabalho, você esquece de tudo. Você quer viver aquele momento saudável, gratificante, na presença do Senhor. Ele diz: ó, se o senhor quiser, a gente faz aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas como? Não adianta, você precisa entender que a vida do crente tem esses momentos de glória, tem esses momentos maravilhosos, mas tem os momentos de batalhas e de guerras. Lá em cima, eles estavam vivendo algo que nunca haviam vivido. Mas lá embaixo tinha problema para ser enfrentado. Tinha dificuldades. E aí Jesus parece que não considerou muito o que eles disseram. Mas a Bíblia diz que eles ouviram ali ainda uma voz que dizia: ó, esse é o meu filho amado. E eles ouviram, ficaram maravilhados. Mas aí de repente uma nuvem desceu e ocultou toda aquela glória. E aí tiveram que descer daquele monte. Mas preste atenção, no monte eles estavam vivendo toda essa glória. Mas lá no pé do monte, olha que contraste. Tinha um pai desesperado. Tinha uma multidão ali aderindo os escribas, porque eles estavam discutindo com os discípulos pela a vossa impossibilidade, porque foi trazido ali um jovem endemoniado para os discípulos e eles não conseguiram resolver o problema.
A fala do nosso presbítero agora há pouco foi que tem algum tipo de demônio que nós não conseguimos expulsar. E esse tal de devorador, irmão, ele diz: por causa de vós, eu repreenderei. Você pode ser crente de jejum, de oração, de monte, mas se não for fiel, se não for dizimista, de repente Deus prepara uma bênção para você, de repente está desempregado de novo. Ser fiel, quer ser um crente próspero, também na área financeira, aprenda a ser fiel ao Senhor. Aprenda, porque Deus abre uma porta, mas o diabo está doidinho para fechá-la. Mas quando você é fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas, isso faz toda a diferença. Foi o que acabara de falar o nosso companheiro, é verdade. Eles no cume do monte viveram esta experiência ímpar. Só que lá no pé do monte tinha problema para eles resolverem. Interessante, Jesus ele estava com 3 discípulos, mas lá embaixo tinha 9. Gente, o número suficiente para resolver o problema, né? Mas não estavam preparados. E é interessante, porque eles não estavam preparados, sendo que Jesus já havia dado poder para eles. Quando você lê no capítulo 6 e o verso de número 7, Jesus tinha dado poder para os discípulos e chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dizendo: eu dou-lhes poder sobre o espírito mal. Por que eles não resolveram lá os problemas? Cristo teve que descer do monte, ou seja, interromper aquele culto maravilhoso de glória. Um pouco antes, Jesus havia dado poder, capacitado eles com poder. E eles até por um tempo exerceram esse poder, porque nos versículos 12 e 13 do mesmo capítulo 6, versos 12 e 13, e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Olha o 13 como é contundente. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Você vê? Os mesmos que lá atrás receberam poder, e até por um certo tempo exerceram esse poder, agora se vê diante de uma situação que eles não conseguiram resolver. Precisou Cristo interromper o que estava vivendo, porque lá embaixo tinha uma briga lá. Eles estavam discutindo. Aqui está dizendo o texto sagrado que os escribas estavam discutindo com eles. Vocês não são discípulos de Cristo, coisa nenhuma. E eles estavam colocando a deidade de Cristo em xeque. Porque, o mestre de vocês, cadê ele? E cadê o poder que vocês dizem como seguidores que são dele? Por que vocês não resolvem esse problema? E estava uma confusão generalizada. Só que no versículo de número 14, a Bíblia diz que Jesus desceu do monte. E quando ele desce do monte, a Bíblia diz que aproximou ele dos discípulos, e ele viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas que disputavam com eles. Uma disputa acirrada. Vocês não são crente coisa nenhuma. Vocês não são seguidores de Cristo coisa nenhuma. Vocês não conseguiram resolver o problema que esse pai aqui aflito, esse pai perturbado trouxe. Vocês não são seguidores de Cristo. E até ele também não tem poder coisa nenhuma. Porque se ele tivesse poder, não teria interrompido o poder que vocês estão dizendo que lá atrás vocês fizeram isso, fizeram aquilo. A confusão era generalizada. Aí Jesus chega e se depara com essa grande confusão. E a Bíblia diz no verso 15: e logo toda a multidão
vendo, ficou espantada, porque subitamente Jesus chegou, eles, contudo, estavam participando daquela confusão, lá, quem sabe apoiando até os escribas. Aí Jesus chega, desce do monte subitamente, e ele chega ali, a multidão ficou espantada, e meio desconfiadinha, vamos dizer. E aí, vendo, ficou espantada, e correu para ele, e o saudaram. Mas não teve escapatória. No versículo seguinte, diz que Jesus faz a seguinte pergunta, verso 16. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E agora? Vocês estavam discutindo com os meus seguidores, com os meus discípulos. O que eu acho interessante é que aqueles homens poderiam achar que tinha até alguma razão para tanto. Mas Jesus sempre vem para nos defender, mesmo quando você está errado. O irmão falou aí da sua inocência no testemunho. Isso é maravilhoso. Quando você sofre e você não vê nenhuma culpabilidade na sua vida. Isso é bom. Foi mandado embora. Mas não fiz nada de errado. Amém. Mas ainda que você faça qualquer coisa de errado, você tem um Deus que vem ao seu encontro para te defender. É claro que Ele vai te exortar para não fazer mais nada errado, mas Ele não te deixará envergonhado diante dos seus opositores. Ele não vai te deixar. E aí, Jesus pergunta: por que vocês estavam discutindo com os meus discípulos? O que é que discutis com eles? E aí é que entra aqui a figura de um pai desesperado, um pai que há muitos anos estava sofrendo, vendo seu filho possesso do maligno, vendo seu filho, irmão, a minha mãe já foi endemoniada, eu já dei o testemunho aqui. Gente, é a pior coisa que possa vir a acontecer com um ser humano: ele ser escravizado ou escravizada pelo diabo. A minha mãe, por mais de 15 anos, serviu a feitiçaria, a magia negra e o candomblé. E eu via como Satanás a escravizava. Era terrível. Eu me lembro, garotinho, que ela me acordava por volta da meia-noite e diz: ó filho, vá comigo até o hospital ou até o cemitério. Mas por que, mãe? Olha, os enxus, os capeta não me deixam dormir se eu não levar lá o despacho. E era eu e ela catando lá no puleiro, no galinheiro, galinha preta. Mais de meia-noite, nós lá. E aí levava a galinha preta e pegava as outras oferendas para oferecer ao diabo, porque ela não conseguia dormir. É terrível. A Bíblia diz, com esse moço aqui, era terrível. Uma hora o diabo queria lançá-lo ao fogo, outra hora na água, e assim sucessivamente, espumava a boca, e quem sabe jogava-se ao chão, cascavelando como cobra. Era terrível o sofrimento desse moço. E aí, quando Jesus pergunta aos escribas: por que vocês estavam discutindo com eles? Diz a Bíblia, no verso 17: e um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma
range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Está aí o problema. Um pai totalmente desesperado. Por isso que você precisa entender que haverá momento na sua vida em que você vai se deparar com um problema aparentemente insolúvel, com um problema que, sabe, você não sabe o que fazer diante deles, como esse homem aqui estava vivenciando agora. Ele não sabia o que fazer. E aí ele procura os discípulos e não encontra a solução para o seu problema. Quantas vezes isso acontece com a gente? Você procura pessoas erradas e às vezes você vai a fontes de águas erradas e de repente você não traz solução para o seu problema. Às vezes cria mais problemas ainda. Eu me lembro que quando a minha mãe, naquela angústia, quando eu fui atacado pelo câncer, ela viu que os seus feiticismos foram fracos, que a sua feitiçaria foram fracas. Aí ela começou a me levar nos grandes feiticeiros da região de Barretos, para ver se trazia solução para mim. Mas cada vez a situação ia piorando, ia ficando pior. Por quê? Fontes sem águas, ou águas sujas, não adianta. E agora esse pai se vê nesse desespero. Os discípulos foram incapazes de resolver o problema. E aí ele diz, a razão dessa discussão que está havendo é porque eu trouxe o meu filho que é endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. Gente, você precisa entender que haverá momentos na sua vida, e não é porque você é um cristão autêntico, verdadeiro, que você estará isento de passar por esses problemas. Não é porque você é um cristão, um seguidor nato de Cristo, que você não terá problemas na sua vida, que você não vai ficar desempregado, que por vezes, de repente, você vai cair doente, até orando por alguém, Jesus curando, e você continua doente. Até intercedendo por alguém, e Jesus ouvindo a oração desta pessoa, mas a tua parece ficar para trás. E você diz, meu Deus, orei por fulano de tal, Jesus curou. Eu oro por mim, Jesus não cura. E agora? Será que eu estou em pecado? Não está em pecado. É Deus provando a sua fé. É Deus te ensinando preciosas lições. É Deus fazendo você entender que as coisas acontecerão no tempo dele. Tá? No tempo dele e não no tempo nosso. Você precisa entender. E esse homem, eu fico pensando, meu Deus, o sofrimento desse homem era terrível, vendo o seu filho. A Bíblia não diz que era o único filho. Talvez ele teria outros, mas isso doía o seu coração. E aí, sabendo da fama de Jesus, ele vai à procura da solução para o seu problema. Mas ele apresenta aos discípulos, e os discípulos não podem resolver. Mas o que me chama a atenção é que no versículo de número 19, Jesus traz uma preciosa lição para o pai daquele jovem, mas também para os seus discípulos e para aquela grande multidão. E olha para cá, para nós hoje. Porque Jesus disse assim, no verso de número 19, e ele respondendo disse,
Ó geração incrédula. Ó geração incrédula. E às vezes eu fico pensando, olha, se tem uma geração incrédula, é a nossa. Não, olha, não tem uma geração, se você levantar biblicamente falando, do povo de Deus no passado, a nossa geração, segundo Paulo, ele fala lá em Coríntios, a nossa geração é a pior de todas. Eu nunca vi pessoas tão volúveis na fé, tão inconstante, olha, as pessoas aceitavam a Cristo como Salvador, vinha para a igreja antigamente, jamais perdia um culto. Você não precisava ficar insistindo com elas, não tinha esse negócio. A pessoa vinha para a igreja e já se aplicava a obedecer a palavra, a viver a palavra. E olha como era saudável os cristãos antigamente. É uma benção. Mas hoje, irmão, eu nunca vi. A pessoa aceita hoje Jesus, amanhã você procura ele, cadê está? Cadê o fulano de tal? Está desviado. Tem crente ou tem pessoa que já aceitou Jesus umas 10 vezes, em todas as igrejas da cidade, mas não se firma em nenhuma delas. Será que aceitou Jesus mesmo? Ou aceitou uma religião ou imposição? Porque eu nunca vi um negócio desse. Um jovem não consegue entregar para Jesus a sua vida, não consegue usar a sua juventude, utilizar a sua juventude em serviço da obra de Deus. Não consegue. Sabe que está fazendo para Deus um trabalho importante, mas parece que ele se vê vencido pelas coisas do mundo e não consegue se firmar na igreja. Crentes Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. É a geração que nós estamos vivendo. E Jesus aqui, ele faz um protesto. Ó geração incrédula. Ele faz uma afirmação. Ó geração incrédula, até quando sofrereis? O que eu entendo com essa expressão? Até quando sofrereis? Ele chama a geração do que? De incrédula, que não tem fé. Quando você não tem fé, você vai sofrer, será escravo de Satanás. Você vai sofrer nas mãos ou na mão das pessoas. Você vai sofrer com os problemas dessa vida. Você não tem fé. Você não esboça a fé. Vem o problema, te derruba no chão. Vem os vendavais da vida, te derruba no chão. Vem uma doencinha. Você já viu eu perder um culto aqui por causa de doença? Não. Agora, será que eu tenho saúde o tempo todo? Não, mas eu venho. E muitas vezes, vocês não sabem, eu saio de casa mal. Teve um dia que eu não conseguia descer do carro aí. A esposa teve que abrir a porta dela, sair de lá, que gentileza, e abrir a porta para mim, porque eu não conseguia. Para subir aqui no altar, eu tive dificuldade, todo travado, e doendo. Mas eu saí daqui, abençoado por Cristo, e aliviado daquela dor. Fé é quando você coloca em ação. Fé sem ação, fé sem obras é morta. Não adianta dizer que tem fé. Aí vem um problema, já é um obstáculo. Hoje não dá para ir no culto, porque eu estou com uma dorzinha disso e daquilo. Você não vê isso com a gente, nem comigo, nem com a esposa. Eu aprendi isso desde a minha tenra idade, que servir a Cristo, nós vamos enfrentar dificuldades, mas a maneira da gente provar que a gente tem uma autêntica fé em Cristo é superando as dificuldades, é superando. Aí que você demonstra, primeiramente, para você mesmo, que a sua fé é autêntica, é verdadeira nele.
em Cristo. Isso aqui me chama a atenção, que ele traz uma palavra exortativa para aquela multidão, para aquela geração de então. Ele diz: ó geração incrédula, até quando sofrereis? E até quando sofrereis ainda? Até quando estarei convosco? E até quando sofrerei ainda? O negócio é sério. E aí, a Bíblia diz, no verso seguinte, verso 20, e trouxeram, aí ele pede no verso 19, trazei o menino aqui, traz o problema para mim. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. Porque trevas e luz não tem uma unificação, não tem nenhuma comunhão, trevas com luz. Quando as trevas veem a luz, entre desespero, o diabo começa a se manifestar. O diabo não tem nenhuma associação com as coisas de Deus. Não há uma concórdia entre a luz e as trevas. Não há uma concórdia entre Deus, ou Cristo, e Belial. Não há. E aí, quando viu, logo o Espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E aí começou a ação maléfica, a ação demoníaca na vida daquele jovem. Porque ele já havia se tornado um escravo. E às vezes eu fico pensando, por que o pai não tomou uma atitude antes? De fé resoluta, de mudança, de postura. Porque às vezes algumas concessão permite uma abertura, uma brecha para o diabo entrar na família toda. Seu filho começa um vício lá fora. E aí você, em vez de dizer, aqui não, meu filho, aqui não. Você não vai entrar assim. Você vai ter que tomar uma decisão. Aí você começa a abrir algumas brechas, abrir alguns espaços. E o diabo vai ganhando terreno. O mal vai entrando na sua casa. O diabo vai entrando. E de repente, você não tem mais condição. Por quê? Porque você abriu, você deu uma abertura para o diabo. Porque esse homem não teve uma postura de fé, ainda que ele diz aqui mais tarde, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Por que ele não foi crédulo? Por que ele não foi crente algum tempo atrás? Deixou o problema perigar, deixou o mal se agravar, e agora traz um problema que aparentemente não tinha solução. Só que Jesus, mesmo assim, mesmo depois de algumas exortações, Jesus não deixou de atender aquele homem. Isso me deixa maravilhado. Porque mesmo que você não tenha nenhuma razão, e nem direito de reivindicar, você não tem. Você não tem direito, você está errado. Você deixou o mal entrar na sua casa, na vida dos seus filhos. Você não teve uma postura firme. Você vacilou, você errou. Mas mesmo assim, quando você toma uma atitude de fé, Deus não deixa de olhar para você. E o que me chama a atenção aqui, que depois de algumas palavras exortativa, admoestativa e até corretiva acerca da fé, Jesus atendeu esse pai. Porque quando trouxeram aquele jovem, aquele menino, logo o Espírito o agitou com violência. Das mesmas formas, que se manifestava sempre. E ele caindo endemoniado por terra, ele revolvia-se espumando. E não foi só isso não. No verso de número seguinte, olha o que diz a Bíblia.
parece que Jesus não se preocupa tanto, a princípio, com aquele jovem. Porque quando começou, né, o endemoniado ali cair no chão, se revolvendo todo, se machucando, por que Jesus na hora não repreendeu? Por quê, Júnior? Na hora, Jesus não repreendeu o espírito. Porque ele queria primeiro tratar com o pai, para depois libertar o filho. Olha aí, o moço está lá. Imagine a cena. O moço está lá no chão, cascavelando como cobra, se machucando todo, espumando, se secando. A coisa está feia lá. Mas parece que Jesus não dá atenção àquilo. Jesus se volta novamente para o pai. E aí no verso 21 está escrito: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? Ou seja, há quanto tempo você está vivendo e convivendo com esse problema? Por que você não teve uma atitude antes de buscar a Deus, de resolver essa situação, de acreditar piamente em Deus, na sua palavra? Diz, por quê? Quanto tempo faz? E aí o pai se entrega. O pai se entrega. Porque quando ele pergunta quanto tempo lhe sucede isso, e ele se entregou desde a infância. Sabe que alguns pais veem alguns indícios de problema nos filhos, e eles são menores, estão debaixo da tutela, da égide do pai, e os pais deveriam correr urgentemente aos pés de Cristo para a igreja. Aí os filhos têm algumas manifestações lá, alguns às vezes têm uma inclinação para ser um gay. Mais tarde, parece que não gosta de meninas. O pai não enxerga, o pai não está vendo. De repente um deles começa a ter alguns pesadelos à noite. Lá na infância. O pai parece que não se importa. O filho está lá. Parece, pai, eu estou vendo aqui. Não, filho, vai dar Doril para o menino. Vai dar Doril para o menino. Vai dar um calmante para o menino, para dormir de noite. O problema está lá. Tem que tomar uma postura de fé. Tem que tentar resolver a situação. O pai e o menino vai crescendo. E cada vez mais o problema vai se avolumando. Vai crescendo. Sabe que tem alguns filhos aí que vão crescendo, parece que não quer arrumar uma namoradinha, parece que sabe, que não se acharam ainda, e os pais parecem que estão com os olhos fechados. Ô, meu irmão, cuidado. Desperta o dom de Deus que existe em ti. Você tem um espírito de discernimento. Você tem que discernir quando o mal está querendo entrar dentro da sua casa. Quando o diabo quer arrebatar os teus filhos, você precisa ter cautela, tomar cuidado. E uns pais nem querem vir para a igreja. Tem uns aí que, se alguém quiser levar os meus filhos, que leva. E eles nem querem vir para a igreja. E esses meninos vão crescendo, e essas meninas vão crescendo. Depois, mais tarde, o problema se agravará, tá? Serão bigs problemas na vida desses pais. E aí não adianta fugir da realidade. Por isso que Jesus aqui faz um questionamento. Ora, o menino estava lá cascavelando no chão como cobra. Imagine a cena, espumando, se secando, se machucando todo. Ao invés de Jesus subitamente ir lá logo e repreender o espírito, ele não o fez. Ele não faz isso. Ele se volta novamente para o pai. Ele quer saber quanto tempo faz que o menino está sofrendo. E aí o pai, desconcertado, creio eu, diz,
desde a infância. E ele conta mais coisas. Olha no verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo. Olha aí o perigo. Só no fogo? Não, na água, para o destruir. E ele, convivendo com o problema, sem nenhuma atitude, desde a infância, já era um jovem. E o pai ali, irmã, acorda. Ô varão, varoa, acorda. Olha para os teus filhos. Olha as concessões que você está dando a ele. Depois que o mal entrar na sua casa, eu vou para o culto. Só que você vem e deixa os filhos em casa. Mais tarde você vai querer que eles venham para a igreja. Eles nunca vão ser crentes, porque você é o culpado disso. Você não trouxe. E a Bíblia diz, Provérbios 22:6, instrui ao menino. Em outras palavras, educa ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, não se desviará do caminho. Aí você não educa. Você vem para a igreja, deixa eles enganar. Fica lá no videogame. Eu lembro de um casal, quando saiu essa questão, esse negócio de videogame. Pastor, agora estou tranquilo. Eu falei, o que, irmão? Porque agora eu posso ir para a igreja em paz. Irmão, que maravilha, mas por quê? Porque eu comprei lá um tal de videogame para os meus filhos. Agora ficam os dois lá na sala, no videogame, e eu vou para a igreja tranquilo e deixo eles lá. Fica lá dando trabalho para a gente. Falei, o que, irmão? Você não sabe o mal que você fez e está fazendo aos seus filhos. E aí eu expliquei para ele. Gente, cuidado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Procure encaminhar a sua família para a igreja. Procure trazer os teus filhos para a igreja. Ainda mais na nossa era, onde eles estão com os celulares nas mãos. E ali você vê tudo, não tem bloqueio não, o pai não bloqueia, o filho está vendo tudo ali. E aí vê um comportamento de uma criança que já está mais inclinada para o outro lado. Que bonito, e de repente quer imitar e quer ser igual. De repente seus filhos vão se perder dentro da sua própria casa. E sabe, não adianta ficar culpando escola, isso e aquilo. O culpado é você, que é omisso quanto aos seus deveres. Deus me manda dizer isso para você. Então, a importância do pai na vida do filho. O pai tem um papel importante quanto a mãe na vida do filho. Não é só a mãe, não. O pai também. Ser pai é muito mais do que ser um amigo. Ser pai é ser o último refúgio. Por isso que esse pai, mesmo estando errado, mas ele correu atrás da solução para o filho. Geralmente o pai, ele representa a proteção e a mãe representa o cuidado. Mas o pai representa a proteção para com os seus filhos. E eu vou caminhando para o final. Quando Jesus ouviu desse homem, no verso 22, muitas vezes ele tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. O pai se entrega, o pai confessa aqui. Porque ele não diz, tem compaixão do meu filho. Ele diz, tem compaixão de nós. Ele acredita. Ele é consciente que ele errou na educação. Que ele deixou o problema se avolumar muito. Ele tem consciência. Então ele diz, tem misericórdia de nós. Ele confessa que errou. Ele confessa que foi omisso. Ele confessa que deixou de tomar algumas decisões na sua vida. Ele confessa que ele deixou de ser crente. Era incrédulo. Ele confessa. Aí, o que é que Jesus faz quando ele diz?
Jesus vai lá resolver o problema? Ainda não. O moço está onde? Cascavelando no chão como cobra, se machucando todo. Como Jesus sabia que era a última vez que isso ia acontecer, deixa ele. Vai ficar algumas marcas lá. Sabe aquelas marcas de infância que nunca, eu acho que nem com cirurgia plástica consegue tirar do teu corpo? Eu acho que eu tenho algumas aqui, eu pulando em cima das árvores. Não obedeci o que a mãe falava. Não, você vai cair aí, menino. E não é que caía mesmo. Parece que a boca da mãe é a boca de Deus. Caía mesmo e se machucava. E tem umas marcas que nem cirurgia plástica resolve. E aí, um menino cascavelando como cobra. Jesus continua falando com o homem. Quando ele diz, tem misericórdia de nós, Jesus diz, se tu podes crer. Por que Jesus não vai resolver o problema logo? Não, ele está tratando a causa, a origem do problema. Antes de Jesus resolver os seus problemas, ele quer tratar a causa. Ele quer saber por que está acontecendo isso. Se você não foi omisso, se você não entrou em algum negócio alheio, se você não deu o seu nome aí foi afiador ou fiador de alguma coisa, ele quer saber. E ele diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquele homem, olha, é fácil eu resolver esse problema. Se você deixar de ser incrédulo e a partir de hoje você crê, tudo é possível ao que crê. Era isso que Jesus estava falando para aquele homem. Tudo é possível aquele que crê. Se você deixar a incredulidade e você crê, tudo é possível ao que crê. E aí parece que o homem aprendeu a lição, porque no verso 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas. Está vendo, irmão, o comportamento? Primeiro Jesus trata com a causa, a raiz do problema, para depois solucioná-lo. Primeiro Jesus trata com o pai. E aí, quando ele vê sensibilidade e arrependimento do pai, e o pai clamando com lágrimas, e ele diz, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda, eu não estou aguentando mais. O pai se entrega. Aí o que Jesus faz? Verso 25. E Jesus, olha como é que Jesus demorou para operar esse milagre. O tempo está passando, o menino está se machucando, cascavelando como cobra no chão, espumando, rangendo os dentes. Se tivesse água ali perto, ele pulava na água. Se tivesse fogo, ele pulava no fogo. E Jesus dialogando com o pai. Antes de Jesus resolver esse problema teu, ele quer dialogar com você. Ele fala, senta aqui, meu filho, senta. Vamos ver como tudo isso começou. Senta aqui, começou assim, você viu? Aquilo que você fez, tal. Ele vai te curar, ele vai te salvar, ele vai libertar. Mas primeiro, ele quer te dar uma lição preciosa. E deu para esse homem. Aí, Jesus, olhando, vendo a multidão, que a multidão corria de um lado para outro, se virando para lá e para cá. O que Jesus faz? Ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres. Porque se Jesus só fala, sai dele, se tratasse de uma legião, poderia entrar mais demônios. Por isso que Jesus diz, sai dele e não entres mais nele. Isso quer dizer que Jesus estava definitivamente resolvendo aquele problema.
Eu quero te dizer que Jesus te trouxe aqui, primeiramente, para ensinar para você a causa desse problema. E às vezes a gente tem que admitir e dizer: Senhor, é eu que sou o problema na minha casa. É eu que sou o problema. A coisa está preta, a coisa está feia. Eu sou o problema na minha casa. Quando você reconhecer, quando houver reconhecimento da sua parte, que você é o problema, aí as portas se abrirão. Esses dias conversando com um homem, eu aprendo muito com os idosos. Embora eu sou mais velho do que essa pessoa, mas eu estava na loja do Matias e chegou lá um senhor. E aí, eu conversando com ele, o Matias já o conhece. E ele diz: eu trabalho com Uber. E aí, ele com a folha lá, tal, de gastos e de ganhos dele e tal. Aí, eu perguntei mais, porque eu sempre tenho um pouco de, eu não digo pena, mas a minha família sabe, eu chamo um Uber, já chamei algumas vezes, e eu sempre dou uns R$5 a mais, que eu acho muito pouco. Esse dia eu estava em Piracicaba, eu estava lá no centro, é bem longe, chamei um Uber, R$5,80. Falei: não é possível, o que vai ganhar esse cara? R$5,80? Ele vai gastar, eu falei: meu Deus, vai sobrar, pelas minhas contas, R$1,90 ia sobrar pro cara. Tem que dar pelo menos uns 15 conto. Eu sou assim. E aí eu conversa vai, conversa vem com esse senhor. O Matias deve saber o nome dele, eu não perguntei. Aí eu falei: mas isso aí dá alguma coisa, tal? O quê, rapaz? Aqui eu tiro todo a minha despesa aqui. Olha aqui. Aí olhou. Só de gasolina ele gastou 3.800 e pouco o mês todo. Ó, ganhei. Mas sabe quanto sobrou para mim? 6.800. Mas não é possível. Onde o senhor mora? Eu moro aqui em Mongaguá. Falei: mas Uber, o senhor ganha 6.800 por mês? A turma diz que não dá nada. O senhor está ganhando isso. Ó, esse carro aqui é o meu segundo carro. Peguei um carro mais novo. Aí me disse o seguinte: mas sabe, eu mantenho uma disciplina na minha casa. Eu acordo 6 horas, 7 horas em ponto eu saio de casa e já abro ali para trabalhar. E eu mantenho, eu venho almoçar em casa e 5 horas, mas eu não, pode ser uma corrida de R$3 eu pego, pode ser uma de 10 eu pego, pode ser uma de 5 eu pego, e eu vou somando, e olha quantos pontos, e ele foi me mostrando. Eu achei lindo, porque a gente aprende com essas pessoas que são prudentes. E ele mostrou até quanto ele ganha. Eu fiquei admirado, porque eu falei: tá vendo? Para quem quer trabalhar, não tem situação difícil, não tem problema. E ele me mostrou tudo ali. O que eu quero enfatizar com isso? Que às vezes o problema da sua casa está em você. Falta de atitude, falta de tomar uma decisão. E ele diz: olha, além de eu ser aposentado, eu estou muito bem. E eu ainda vou trabalhar mais uns 5 anos aí eu me aposento de vez. Mas olha aqui o quanto que eu estou ganhando. Estou bem, estou comendo, sabe? Mas eu pego para viagem para todo... Não, eu pego para todo lado. Eu pego para... Não, sabe? E Deus me... eu tenho prudência até quando eu olho para a pessoa. Eu sei se está mal intencionado ou não. Falei, tem crente que tem que aprender com essas pessoas. Aí convidei ele para vir no culto. Ele disse que vinha. Mas o Matias agora vai seguir convidando ele. Lembra do nome dele? Não, né? Mas ele não sai da loja do Matias lá, tirando xerox lá. Gente, vamos tomar uma decisão, porque às vezes o problema está em nós e a gente não está vendo. Preste atenção. O que aconteceu? Eu findo aqui. A Bíblia diz que Jesus repreendeu aquele espírito mudo e surdo. E ele ordenou: sai dele e não entres mais nele. E o verso 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Aí o menino ficou como morto, de maneira que muitos olhavam dentro daquela multidão, até os escribas, que eles estavam na discussão, olhavam e diziam: tá vendo? Jesus, ao invés de libertar, matou o menino. Matou. Ele demorou bastante,
Eduardo. Ele demorou bastante em resolver o problema, que o menino está morto. Todo mundo olhava, está escrito aí, e dizia, está morto, está morto. Mas olha para cá, quando Jesus chega, aleluia, Ele vai resolver o problema. Mas primeiro Ele vai tratar com você, que talvez você é o problema da sua casa. Você, varão, não tem uma postura. Você, varoa, não tem uma postura de fé. Qualquer probleminha, você se desaba. Qualquer problema, você diz, hoje não dá para vir para a igreja. Oi, Jeová me perdoa. Ele não perdoa não, negligente. Não. Eu estava falando com a esposa, tem gente que Jesus deu um carro. Ele tem carro na porta e diz, não, hoje não vai dar para ir para o culto, porque está chovendo. Bendito, para não falar outra coisa, tu tem carro. E quando você tinha uma magrela, uma bicicleta, e às vezes não perdia culto, agora Jesus te deu um carro, é só ligar ali, sabe, fechar o portão. Hoje não vai dar, Jeová perdoa-me, porque hoje parece que o dilúvio de Noé está chegando em Mongaguá. Pare com isso, meu irmão. Problema da sua casa está sendo você. Tenha postura de fé. Seu compromisso não é com homens, o seu compromisso é com Deus. Eu finalizo. Jesus repreendeu o demônio. Alguém achava que o menino estava morto. Mas o verso 27, o que Jesus faz? E Jesus, tomando pela mão, aleluia, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Ele toma o menino pela mão e ele faz o quê? O ergueu. Ele ergueu. Ele ergueu o menino. E ele fez o quê? Se levantou. Aleluia. O menino se levantou. Pior que quando chegaram em casa, os discípulos um pouco desconfiados, chegaram até o mestre e disseram, e aí, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Por que nós não conseguimos? Jesus disse, interessante, por isso que você tem que examinar os outros evangelhos sinóticos, porque os outros três evangelistas que narram esse acontecimento, os outros dois, Jesus disse para eles, por causa da vossa pouca fé. Aqui, Jesus disse que essa caça de demônios não sai por jejum e oração. Jejum e oração é muito bom, mas não adianta jejum e oração sem fé. Nas outras passagens lá de Mateus, você vai ver, e de Lucas, que Jesus fala, por causa da vossa pouca fé. Aí ele diz, porque eu vos digo, que se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, não é do tamanho de uma bola de futebol, de uma bexiga, uma coisa grande, ele diz, do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente entre todas. Se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a acolá, e isso lhes acontecerá. E Jesus fecha as cortinas dizendo, e nada vos será impossível. Gente, tem atitude de fé. A fé que vence a incredulidade. A fé que vence a incredulidade. Eu sempre acreditei no sobrenatural de Deus. Eu sempre acreditei no impossível. Aquilo que sabe, não tem jeito. Eu digo, não tem jeito. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Fica em pé. Nós vamos adorar ao Senhor com louvor. Mas eu gostaria que nessa noite, você que veio para esse culto, está convivendo com algum problema. Isso é normal. Em pleno século 21 que nós estamos vivendo, irmão, quem não tem problema? Você acha que pastor não tem problema? Você acha que missionária não tem problema?
Você acha que adoradores não tem problema? Todos nós temos problemas. Agora o diferencial é a sua atitude de fé. O divisor de água é a sua atitude de fé. Pastor, estou com algumas dificuldades em algumas áreas da minha vida. Nós vamos cantar. Saia do teu lugar e venha diante do altar do Senhor. Venha, nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Pastor, eu estou doente. Vem, hoje Jesus pode te curar. Pastor, eu estou meio fraca na fé. Saia do teu lugar e vem. Pastor, eu estou meio afastado de Jesus e da igreja. Sai do teu lugar e vem. É uma noite de desafios.